Polimorfismos genéticos da rede regulatória de RNAs longos não codificantes P53 estão associados à toxicidade e à eficácia de quimio-radioterapia concomitante em pacientes com carcinoma nasofaríngeo. Esse foi um artigo publicado em 2017 e seu principal autor é Yu-Hong Wang. O fator de transcrição P53 é extremamente relevante em câncer. São inúmeros os RNAs longos não codificantes envolvidos na rede regulatória P53, que podem atuar tanto como efetores quanto como reguladores. A resposta ao tratamento do carcinoma nasofaríngeo é boa, mas a heterogeneidade dos pacientes modifica a eficácia e reações adversas ao tratamento. Foram analisadas 8 SNPs funcionais de 5 genes para investigar o impacto das variações genéticas na eficácia e no risco de toxicidades pela quimiorradioterapia, cuja sigla em inglês é CRT. Indivíduos que possuem a variante RS 2027701 do gene LINK-ROR com um ou dois alelos variantes podem ter um menor risco de neutropenia. O carcinoma nasofaringeal, para o qual será usada a sigla NPC, é uma malignidade epitelial que tem distribuição étnica e geográfica distorcida, mas tem uma prevalência no sul da China. O tratamento padrão utilizado é a quimiorradioterapia, porém ela tem efeitos tóxicos difíceis de prever e é associada a uma maior incidência de efeitos tóxicos agudos hematológicos ou não hematológicos comparados com a radioterapia de forma avulsa. Polimorfismos genéticos podem determinar a suscetibilidade a toxicidades e a sensibilidade ao tratamento, pois as SNPs em vias de reparo do DNA foram relacionadas à sensibilidade à radioterapia e quimioterapia. O P53 é um gene regulador tumoral mestre e está suscetível à ação de RNAs longos não codificantes formando sua rede regulatória. É esperado que novos biomarcadores sejam encontrados para personalizar a CRT em pacientes de NPC. Essa imagem ilustra a interação das SNPs na rede regulatória de P53. Como reguladoras, as SNPs podem atuar de diversas formas, como, por exemplo, alterando a estabilidade do RNA mensageiro ou fazendo com que alguns sítios de ligação não sejam reconhecidos, impedindo a transcrição. Também ativando diretamente o P53 através da interação com elementos de resposta ao P53 e, de outra forma, estabilizando o ciclo de feedback regulatório. O gene LINK-ROR, que é o gene da nossa equipe, pode ser tanto um regulador quanto um efetor. Quando atua de forma efetora, ele influencia no ciclo celular, na apoptose e no reparo de DNA. Os métodos foram divididos em algumas categorias, como, por exemplo, a seleção de pacientes, o regime de eficácia, a seleção de SNP, ensaio de genotipagem, avaliação das reações tóxicas e análise estatística. Nos resultados, é importante salientar algumas características clínicas do paciente e a distribuição genotípica. Nesse estudo, foram utilizados 505 pacientes, sendo 374 homens e 131 mulheres, com idades entre 15 e 73 anos e uma média de idade de 47,41 anos. 90,1% desses pacientes foram diagnosticados nos estágios mais avançados da doença. Todos tiveram o mesmo tratamento. E nenhum dos pacientes morreu devido aos efeitos tóxicos do tratamento. As frequências alélicas estão no equilíbrio de Hardy-Weinberg. 10,1% desses pacientes apresentaram dermatite grau 3 a 4, 25,5% apresentaram mucosite, 24,1% apresentaram mielossupressão, 14,5% apresentaram leucopenia e 18,5% apresentaram neutropenia decorrentes do tratamento. A variante do gene TUSC7 está associada com o risco de dermatite induzida pela CRT. Numa análise multivariada das SNPs como fatores prognósticos de toxicidade hematológica, foram feitas 3 associações com a neutropenia, a anemia e a mielossupressão. Não houveram interações com a leucopenia e trombocitopenia. A neutropenia, que é a contagem anormalmente baixa de neutrófilos, está associada a 3 SNPs, dentre elas a variante do gene LINK-ROR RS2027701, na qual ocorre uma transição entre as bases A e G. Essas variantes estão associadas à tendência à reação superior com efeitos tóxicos em pacientes com um ou dois alelos variantes comparados com o genótipo selvagem, ou seja, estão associados a uma diminuição do risco de neutropenia. A análise de estratificação das associações entre as SNPs em rede regulatória de RNAs longos não codificantes P53 e reações tóxicas. Há uma dependência em relação ao gênero, regimes IC e CRT e toxicidades multifatoriais. A análise estratificada através de ajustes para sexos, regime R e CRT foram conduzidos para estimular associações entre os SNPs mencionados e reações adversas. A RS 2027701 e a RS 1059698 foram relacionados com mucosite oral em mulheres. Foi feita uma construção de um modelo de pontuação de risco através dos fatores considerados nessa pesquisa, dos regimes, etc.,
para fazer uma associação entre os efeitos e as SNPs. A interação entre as SNPs selecionadas e a eficácia da CRT após 3 meses de tratamento. Foram identificadas apenas 2 variantes de 2 genes como eficazes após o tratamento. No gene Link-Horn com a variante RS2027701, houve eficácia do tratamento em linfonodos a partir de 3 meses de CRT, embora não houve eficácia nos tumores primários. Já no gene MEG3, RS10132552, houve eficácia nos tumores primários e não houve eficácia no tratamento dos linfonodos após 3 meses de CRT. Podemos concluir que as SNPs podem influenciar na sensibilidade do tratamento para carcinoma nasofaríngeo, além de influenciar na sensibilidade e no prognóstico aos efeitos tóxicos da CRT. O gene LINK-HOR está associado à diminuição do risco de neutropenia e também à eficácia curativa após 3 meses de tratamento, o que é uma contraposição a outros estudos que linkam o gene LINK-HOR somente ao surgimento de câncer.